Olá, boa tarde. Mais um 40 a mais, estou com elas nessa tarde de sexta-feira. Hoje eu estou com a voz um pouquinho fanha, porque eu estou meio gripada, mas cá estamos, né? Carmen, hoje nós temos uma jornada dupla, né, para debater aqui. Fala aí um pouquinho para as nossas ouvintes. Boa tarde, minhas ouvintes e meus ouvintes. Mais uma sexta-feira e a gente está como? A gente está no 40 mais, sextou com elas. De novo, claro. Hoje eu estou tão feliz porque existem encontros na vida da gente que trazem memórias. E essa nossa convidada de hoje foi um reencontro, acho que há um mês atrás, né, num evento do Sebrae, que me trouxe uma memória de 2008, quando ela foi minha aluna no curso de administração. Mas ela vai contar essa história. Eu estou falando da Tatiana França, eu a chamo de Tati. Ela é uma querida, ela foi uma aluna muito esforçada, porque já na época da faculdade ela tinha jornada dupla, porque ela estudava pela manhã e entrava no banco à 1 da tarde. Vocês acham que isso mudou? Isso não mudou, porque essa mulher é uma mulher daquelas que a gente traz sempre para o 40 a mais. A Tati é funcionária do Banco do Brasil, mas como ela não é boba nem nada, ela resolveu empreender. E como se não fosse suficiente, ela vai contar, gente, mas assim, o desafio, ela está empreendendo com o marido. Mas ela já deixa claro, ela é a CEO. Tati, seja muito bem-vinda ao nosso 40 a mais. A gente está feliz em te receber e trazer a sua história aqui. Muito obrigada, Carmen, obrigada, Raquel, Prof. Carmen. Realmente foi um encontro daqueles, há um mês atrás, quando eu te vi passando, eu falei, é a professora Carmen. Meu marido estava comigo, inclusive, naquele momento, e aí eu encontrei que quis relembrar. A faculdade, eu falo que ela foi, de administração, ela foi, eu acho que o começo dessa minha jornada de ser uma administradora de empresas. Isso fez com que esse desejo ficasse ali, embora numa carreira de concurso, né, que as pessoas falam, ela é funcionária do Banco do Brasil, por que vai empreender? Eu sempre tive essa vontade de ter algo para mim, e acho que a maternidade me trouxe isso mais latente, de eu querer ter algo, ter uma carreira fora do banco para poder empreender e ter mais tempo livre. E eu unei, na verdade, meu conhecimento com essa vontade de empreender. E sair disso surgiu a Organize Digital. Conta pra gente primeiro a sua história, a sua formação, o seu caminho e até chegar aí na Organize Digital. Perfeito. Então, assim, prazer a todas. Eu sou Tatiana, tenho 45 anos, sou esposa do Bruno, mãe da Sara. Sou formada em administração de empresas, pós-graduada em recursos humanos, gestão empresarial e mercado de capitais. Atualmente, no corporativo, eu sou gestora de uma equipe de TI, dentro de uma área de planejamento, uma área interna do banco. Então, eu tenho debaixo 13 funcionários abaixo, dentro da minha equipe, que são programadores e desenvolvedores. E sou da área de TI, mas eu falo que eu não sou programadora. Eu atuo mais nessa parte de gestão mesmo. Sou casada com o Bruno, que é um desenvolvedor. Então, quando a Organize nasceu lá em 2019, durante a minha licença maternidade, ela nasceu com o intuito de organização digital. Era o meu foco, porque eu sou educadora corporativa também pelo Banco do Brasil, e eu já fazia esse trabalho de treinamento, desenvolvimento em ferramentas dentro do banco. Eu falei, vou trazer isso para fora. Fiz algumas formações, continuei estudando, me formei em Personal Organizer, e como Personal Organizer me especializei em organização digital. Então, lá em 2019, eu trabalhava com essa consultoria e mentoria em treinamento de ferramentas para as pessoas com dificuldade em se familiarizar com as ferramentas, com a transformação digital. Todo dia nascia uma ferramenta nova e a pessoa tinha que aprender, e eu ajustava isso de acordo com a necessidade. Então, eu atendi alguns clientes desse período, entre 2019 e 2023, e continuei me desenvolvendo, continuei fazendo mentorias, fazendo cursos fora, e durante um dos meus cursos, uma mentora me falou de uma dor que ela estava
que ela tinha, que era na questão de unificação de dados. Isso nós estamos falando em 2023, sem inteligência artificial, que não existia, não se falava ainda sobre isso. E era uma coisa que, para mim, no mercado corporativo, que eu já atuava, de métricas de dados, era comum. Eu falei, não, isso é simples. A dor dela, ela vendia pelas plataformas de ensino, Hotmart, Kiwify, Eduz, e ela tinha uma dificuldade de unificar esses dados numa única visão para ela saber as métricas do negócio dela, as métricas qualitativas dos alunos dela. Eu falei, mas se você tiver isso num banco de dados únicos, é possível fazer um dash, fazer uma metrificação sobre isso. Ela falou, sério? Eu falei, não é difícil. Para mim, que tinha a experiência do corporativo, realmente não parecia difícil naquele momento. Aí ela falou, não, então tá. Eu falei, vou te apresentar um protótipo. Isso ainda, Tatiana, eu presa, falando que ia fazer um protótipo. Durante um jantar, conversando com meu marido, que também é do banco, que eu acho que eu não falei ainda, ele também é do banco, então, assim, a vida nos apresentou, eu falo que o banco me possibilitou construir a minha família, então, que também é do banco, falando sobre isso. Ele falou, não, amor, mas isso dá para fazer com banco de dados, dá para fazer um software. Eu falei, é sério? Ele falou, é. Eu falei, então tá. A partir dali, ele virou o CTO da Organize, eu a CEO, e a gente começou a desenvolver um software. Quando a gente começou a desenvolver esse software, esse software rodou em MVP, inclusive, e nos levou até o Sebrae. Nós entramos num programa de aceleração do Sebrae por conta desse software de análise de dados. Aí corta para 2024. Inteligência artificial, toda a parte de os dados que você coloca numa planilha e a inteligência te dá todos os insights possíveis. Opa, o que a gente vai fazer? Vamos voltar para a prancheta. Dentro do Sebrae, a gente pivotou o nosso SaaS, nosso programa, voltamos para a essência da Organize, que é a organização digital, mostrar para as pessoas como a tecnologia pode ser aliada à qualidade de vida quando bem utilizada, e a gente está lançando um segundo software justamente sobre isso. Eu não falei também, mas o Bruno, além de desenvolvedor, o Bruno é psicólogo. Legal. Então, assim, a gente meio que está unificando para fazer um diagnóstico você faz o seu diagnóstico de organização, da sua desorganização digital, e a partir desse diagnóstico você tem uma trilha para seguir da sua organização. Então, ele te dá um roteiro com passo a passo, te dá os seus pontos críticos a partir do seu diagnóstico. A ideia desse produto, então, esse é o produto que a gente está finalizando junto com o Sebrae para lançar, e a ideia é que esse produto seja uma trilha educacional, porque ela vai falar de comportamento e ela vai falar de ação a partir do seu diagnóstico personalizado. Muito bom, hein? Muito bom. Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito dessa questão do que você falou agora, que me chamou a atenção. Ele é psicólogo e a gente vai juntar a psicologia com a inteligência artificial, com programação, que envolve, que a gente sabe que tem uma pessoa por detrás da máquina sempre. Sim. E eu gosto muito disso, porque eu costumo falar, né? A minha formação, eu sou formada em moda, MBA em marketing e vendas, docência em psicologia e coaching, formanda em psicanálise. Aí a pessoa fala, você fez moda, psicanálise, mas tudo é comunicação no fim das contas. E ainda mais nesse momento que a gente está vivendo com a era digital, com esse boom que as pessoas têm, não se tem muita quantidade, não se tem qualidade. Quando a gente entra nessa questão do seu nicho, né, da questão da falta de organização, é exatamente isso. Eu tenho muita informação, e o que eu vou fazer com ela? Exato. E eu falo que quando eu me especializei em organização digital, ela tem justamente esse viés. Ela não é visível. É diferente de uma casa que está bagunçada, ela te causa um incômodo porque você está vendo ali todo dia. A desorganização digital, ela traz ainda hoje, com a necessidade que a gente tem da transformação, que tudo está a um toque de um celular, está tudo ali, se não estiver bem organizado, pode te causar um estresse. A desorganização digital, ela tem esse impacto. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de unir a psicologia com o desenvolvimento, é justamente ter esse olhar de qualidade de vida, é um olhar para mostrar que não precisa ser fonte de estresse. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu não consigo usar rede social. Mas você precisa usar a rede social?
Você realmente, ela é útil para você? Você precisa usar uma ferramenta XYZ, porque está todo mundo usando. Vou usar o Notion, tá? Tá todo mundo usando. Mas uma planilha não te resolve? Então, a nossa proposta é justamente ser personalizado. Então, a partir do seu diagnóstico, da sua necessidade, trazer aquilo. E realmente, o que você falou, causa até uma estranheza. Nossa, você é psicanalista e é de moda? O Bruno passa por isso, porque como assim você é desenvolvedor e é psicólogo? Justamente isso casa muito bem na empresa, porque ele tem o olhar humano. Eu trabalho com programadores e o programador, às vezes, ele é muito técnico. Eu falo que, às vezes, a pessoa, até de ser tão técnica, você fica com dificuldade de comunicação. Porque você está falando de um jeito e está entendendo de outro. Tati, eu tenho uma curiosidade. Eu sou uma pessoa digital desorganizada ao cubo. Sei lá se é ao cubo, ao quadro, sei lá. Por quê? Eu tenho 3 e-mails, 3 endereços de e-mails. Cada endereço de e-mail hoje está com mais ou menos 4.000 mensagens na caixa, que eu não consigo ter tempo de esvaziar. E aí eu tenho certeza que, assim, se elas estão lá, é porque elas não me foram úteis em momento algum. Mas eu acho que eu perco muito tempo em selecionar de 50 em 50. Aí eu até começo, sabe? Mas aí eu não continuo. E eu estou fazendo isso com a minha empresa também, e eu já estou começando a ficar incomodada. Com relação ao uso de redes sociais, você entra numa paranoia, eu acho que tem que falar essa palavra. Olha, para você ser bem-sucedido, você tem que ter isso, isso, e aí você começa a fazer tudo e não consegue administrar nada. O pior mundo que eu vivo é o LinkedIn. Porque eu falo para os meus clientes que ele é necessário, eu incentivo os clientes a fazerem LinkedIn, Instagram e etc. Mas o meu Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, o meu LinkedIn está lá estagnado. Então, a minha curiosidade é, a Organize, ela trata dessas questões também? Exato. Na verdade, nosso trabalho consiste em justamente entender o que você considera que é importante para você. Qual é o seu propósito dentro do digital? Qual que é o uso que vai ser adequado para você? Então, por exemplo, quando você fala de 4.000 e-mails e 3 contas, só para exemplificar aqui, eu já atendi uma consultoria de um cliente, ele era um corretor, ele tinha 150 contas de e-mail. Uau! Porque para cada cliente que ele atendia, ele criava uma conta de e-mail para tratar daquele negócio. Então, assim, e às vezes não é... Com a consultoria, a gente conseguiu reduzir e catalogar. Hoje, por exemplo, com as suas 4.000 e-mails, você pode criar a regra de arquivamento. Todos os e-mails do remetente XYZ vá para a pasta de arquivar. Você pode criar uma regra. As próprias contas de e-mail, justamente por conta dessa pressão que a Raquel falou de excesso de informação, gente, quantas vezes a gente cadastra para pegar uma informação, você cadastra um e-mail, a sua vida vira um caos, você recebe 3 e-mails por dia daquele remetente. Então, assim, você cria uma regra, isso daqui você arquiva sozinho, isso daqui você joga no lixo, isso daqui existe essa possibilidade. E aí que entra a Organize, para justamente mostrar para as pessoas esse papel, só que é uma mudança de comportamento, porque eu falo que quando a gente fala de consultoria, a gente fala muito de fazer junto. Por quê? Porque não adianta eu agora fazer uma consultoria e falar, vou fazer para você. Mas se você não continuar, daqui uns 6 meses você está de novo com 4.000 e-mails. Então, aí é onde a gente alinha essa questão do comportamento, essa questão justamente de promover uma mudança na sua atuação no mercado digital. Enxergar como aquilo que realmente te traz malefícios, porque é uma desordem, que pode te impedir. Desses 4.000 e-mails, podem ter coisas importantes que você não viu, porque está lá perdido nesse monte. E aí é onde entra a Organize.
O ODCheck, que é o nosso programa, ele vai justamente, uma das perguntas diagnósticas é justamente essa: quantos e-mails você tem na caixa de e-mail? Uma das trilhas é justamente sobre a organização de caixa de e-mail, que ensina toda essa parte de categorização, arquivamento, tudo dentro da ferramenta. Sensacional. Na verdade, a gente está falando de uma prestação de serviço muito necessária, né? E aí, já até partindo para o outro gancho, nossa, a gente já está com 15 minutos. Meu Deus! Já partindo para o outro gancho, você colocou aí que você... A gente pode dizer que você atua nas duas frentes, né? Como CLT, no corporativo, e no universo empreendedor. Mas eu acredito que você é uma excelente intraempreendedora, e por esse motivo você empreende, né? O que é interessante falar, e eu gostaria de saber, você aplica esse seu conhecimento, tanto você como seu esposo, dentro do seu corporativo? Sim. Na verdade, eu venho, inclusive, instigando a minha equipe a aprender mais o mercado, justamente para se manter atualizado. Porque também nós trabalhamos numa empresa corporativa grande. E aí as informações, até elas chegarem no nível operacional, elas levam um tempo. Então, ao todo tempo, eu trabalho muito com esse viés de trazer uma troca. Porque o que eu acho que é válido, o corporativo, ele te dá uma estrutura e uma base legal muito interessante, que às vezes no mercado fora do corporativo, e principalmente no digital, que há que se falar que há ainda uma necessidade de uma legislação específica para muitas coisas no mercado digital, você não tem. E aí, quando você traz essa sua experiência do corporativo para o digital, você traz um pouco mais de credibilidade. E, por outro lado, você leva a inovação que aqui do digital falta, às vezes, no corporativo. Então, a gente acaba fazendo muito essa troca. Um exemplo, por exemplo, que eu posso mostrar para vocês no final do ano passado, começo do ano passado, a gente foi num evento presencial de um grande player do mercado digital, onde a palestra era uma palestra do CEO da Hotmart falando sobre NPS. 80% das pessoas que estavam naquela sala não conheciam o NPS. Uau. Eu trabalho com NPS no corporativo há 5 anos, pelo menos. Uau. E isso foi um assunto, né, Carmen, que dava pano para manga na universidade. E quando eu falo para os meus clientes que eles precisam fazer NPS, não, a gente já sabe, não precisa. Porque é isso. Hoje, o mercado digital, gente, ele é muito... O dinheiro está entrando, o faturamento está entrando. Mas eu não preciso me debruçar sobre as métricas de qualidade, eu não preciso verificar o NPS, eu não preciso verificar, por exemplo, se a qualidade do meu produto é boa. Se eu tenho um curso, se esse aluno está ficando menos tempo numa aula ou num determinado módulo, peraí, será que eu não posso revisar? Então, e aí é onde você acaba trocando, porque isso é uma métrica que você vê muito no corporativo. Em contrapartida, o contrário também acontece. A questão das próprias IAs, a questão das próprias segmentações de certificações, de eventos que às vezes tem para apresentar alguma inovação, o corporativo é um pouco mais lento para isso. Quando você começa a divulgar isso internamente dentro da sua equipe, você acaba instigando as pessoas a buscarem conhecimento. Eu vou colocar um exemplo claro que, ao meu ver, ainda é bem complexo para as empresas. Quando as empresas implantam uma inovação, vou dar um exemplo de McDonald's aqui, tá? Vamos falar daquele totem de atendimento. Eu já vi com os meus próprios olhos inúmeras pessoas desistindo de comprarem no McDonald's por não conseguirem se autoatender e não ter ninguém ali para direcionar. Eu passei por isso. Então. E olha que eu não sou uma pessoa que eu me considero... Desculpe, Carmen. Eu não me considero uma pessoa com dificuldade digital, mas eu passei por isso. Então. Que também foi uma dificuldade. Lembra lá atrás, que eu sou velhinha, lembram quando o Bradesco implantou a primeira praça digital? Só que o Bradesco esqueceu de saber que
Desculpem, o maior número de clientes do Bradesco naquele momento eram idosos aposentados. Então, E olha quantos golpes a minha avó foi uma das pessoas que teve golpe na Praça do Bradesco, daquelas pessoas que encostam, a senhora quer ajuda? Né? E isso aconteceu há 40, 50 anos atrás, sei lá quanto tempo faz que teve a implantação das praças eletrônicas, mas o analfabetismo digital e tecnológico afeta muito as pessoas. Com Porque certeza. o seu marido, que é psicólogo, e a Raquel, que é psicanalista, assim, você sai de lá se sentindo um idiota. Você mesmo acabou de falar, eu que não me considero, né, uma pessoa que não tem conhecimento, tive problema. Por quê? Porque quem fez e quem implantou esqueceu de que não é 100% do público que está familiarizado com aquele sistema. E e aí, cara, pode falar, Tati. pegando o gancho do intraempreendedorismo, no banco a gente tem uma métrica de maturidade digital. Uau. Que mede justamente a maturidade digital do cliente. Se ele é um cliente que se autoatende, e aí os produtos são pensados de acordo com a maturidade digital. Você não vê ninguém falando de maturidade digital fora do mercado corporativo, pelo menos eu não vejo, que é justamente entender e a experiência do cliente, avaliar isso. Sim, sim. Tem só uma coisa que eu acho que é um gancho super importante a gente colocar aqui. Se a gente falar de URA, processo de URA que as empresas instalam, a gente começou o programa falando que por detrás de toda máquina tem um ser humano, né? Mas as empresas, elas querem hoje otimizar o seu tempo com o IA, aplicando, né, chatbot e por aí vai, só que elas não pensam na questão da humanização. A gente sabe que ninguém, eu não conheço uma pessoa falando que adora, ama, morre de amores de falar com máquina, né? Porque fica aquele processo redundante. Por mais que você fale, a minha máquina ela é humanizada, o meu processo de URA ele é configurado para ser humanizado. Nunca é. A gente sabe que nunca é. A questão é como que é o timer disso? Como que é o timer de resposta disso? Quem está por detrás disso? Como que é a organização dessas informações? Eu poderia falar, eu não vou entrar nisso, mas a gente deixa isso para um outro momento. Eu estou passando por um processo aqui exatamente assim, de falta de comunicação que envolve processo de máquina, processo de URA e processo de atendente. Então, você vê um descontrole dessa informação que ela não... Onde que ela está sendo concentrada? Aí entra a sua questão da organização. Para onde que vai? Exato. E já estamos falando, por exemplo, de burnout digital, gente. Então. Estamos falando disso, porque as pessoas estão sendo o tempo todo forçadas, talvez eu vou usar o termo, não sei se é o mais adequado, a falar com máquinas, a se adaptar a uma transformação digital que começou antes da pandemia, mas se acelerou muito, e aí há uma necessidade de talvez voltar e avaliar se isso é o melhor. Porque quando a gente pensa no advento da IA e nessas questões de avanços tecnológicos, precisa se preparar as gerações para isso. E aí nós temos a questão das diferenças de gerações, as diferenças de modos de aprendizado do adulto. Então, o adulto aprende de uma outra forma. Então, hoje eu tenho uma filha de 6 anos que ela mexe no tablet que eu não mexia na idade dela. Em contrapartida, eu falo que um dos meus cases de sucesso foi ensinar para minha avó, com 83 anos, a mexer no tablet. Que legal. É um processo diferente do que com a minha filha. E aí, quando a gente se coloca as empresas, e não só as empresas, todo mundo na mesma caixinha para uma URA, a URA não é personalizada, a URA precisa ser atendida, você tem que se submeter à minha URA. Mas assim, talvez eu não tenha o mesmo entendimento. As pessoas aprendem diferente e são diferentes. Então, a gente precisa tomar esse cuidado para não ser uma geração que vai começar a criar paura de tecnologia, porque vai criar rótulos que a tecnologia é muito ruim. E, na verdade, talvez falta uma preparação de que as tecnologias precisam ser adaptadas de acordo com o perfil daquele cliente, com a necessidade daquele usuário. Exatamente.
Exatamente, que é o processo que você falou que é colocado lá de sentir a didática do cliente para a tecnologia, né? Eu acho que Exato. isso aí, indo de encontro, porque quando você vai implantar um processo de URA, você só lança porque você acha que é legal para sua empresa, você não sente o seu público, qual a chance de dar ruim, né? Sim. Enfim. Eu estou vivenciando uma situação de um cliente novo que me contratou para quê? Para marketing. Preciso, aí eu né, faço aquele diagnóstico com ele, né, para entender qual é a dor do cara. A dor do cara é que a empresa dele nem sequer tem quem somos, onde estamos, onde queremos chegar. Aí eu falei para ele que ia construir isso com ele. Ele, não, cara, pode passar isso, porque isso daí eu coloco no chat GPT, ele faz. Aí a cereja do bolo. Uma semana que eu estou lá, que é assim, é um dia presencial e eu dou para ele mais 2 dias remoto e ele usa muito. Aí essa semana ele falou, eu dispensei o pessoal de comunicação. Eu falei, oi? Não, porque agora eu tenho você vai resolver. Pera. Eu não sou design, eu não sou redatora publicitária, eu dou meus pulos, mas eu sempre conto com alguém da área de criação, né, para efetivar. Olha, eu já estou com a minha cabeça fervendo e eu acho que é muito de encontro a isso que você falou. As pessoas estão achando que tudo vai ser resolvido pelo computador e, ao mesmo tempo, elas estão se sentindo mal em ser atendidas por um computador. Assim, eu não quero ser atendido pelo chatbot porque ele não resolve, mas o chat GPT vai resolver o meu problema da empresa. Olha que Desconexo, né? é totalmente desconexo. E tudo isso para dar a notícia do dia. Tati, 27 minutos. Meu Deus, passou tão rápido. A gente vai chegando naquele momento que começam as conclusões. Tem muito mais que eu gostaria de tirar de você. Gente, a Tati era aquela aluna, e a Raquel também vai se sentir acolhida nesse comentário. Sabe aquele aluno que, quando você entrega as notas da prova e a pessoa tirou 8,5, e aí a pessoa espera todo mundo sair da sala. E a hora que o professor tá. Olha, professor, tem mais um minutinho. É que assim, não, 8,5 é uma boa nota, mas eu queria entender melhor por que eu errei isso aqui. As duas pessoas que estão comigo hoje aqui nessa entrevista, uma que é parceira e a outra que é minha convidada, tem isso em comum. Então, eu sempre tenho a certeza que essas pessoas vão longe. Porque você não apaga a luz para essas pessoas e acabou. Elas mantêm a luz acesa, elas querem mais e elas chegam. Amém. Então, a dona Raquel vai contextualizar em cima disso e depois nós vamos conduzir ao final, mas contudo, porém, todavia, a gente vai ter repeteco da Tati aqui com a gente. Ai, com certeza, necessário, com certeza. É interessante essa sua fala, né? Eu essa semana colocando exatamente isso para os meus alunos, né? A gente tem sempre aquela turma que é super engajada, que super vai. E aí eu tô com uma turma que, assim, de 10, 8 é só celular, enquanto você está ministrando a aula, e 2 está prestando atenção. Aí eu lembro sempre de um comentário que a Carmen colocou uma vez, que, assim, às vezes é a sementinha que você planta ali. De 10, um vai longe. E normalmente essa pessoa que é chata, que pergunta, que fica... Eu era essa pessoa chata. Eu lembro que uma vez o meu professor da pós falou assim: tem alguém para fazer mais alguma pergunta que não seja a Raquel? De tudo que eu perguntava. E assim, normalmente, realmente, essas pessoas, elas são incessantes na busca. Então, mas eu falei da Tati, eu usei a nota errada, porque não era o 8,5, porque ela nunca foi aluna de 8,5. Era o 9,8.
Eu passei por essa situação também, eu entendo. No TCC, eu falei, gente... Por que é 9,8 e não foi 10? O que significa o zero? Agora que ela é educadora, empreendedora, mãe, esposa e CEO, ela sabe que o 0,2 é difícil de tirar. Sim. Mas isso a gente ganha com o tempo, né? A experiência. Sim, sim. Bom, queria dizer que eu amei o programa. Achei que realmente as suas pautas elas são muito, além de necessárias, atuais, e tem muita coisa ainda para debater. A gente traz muita convidada aqui que fica, né, Carmen, sempre um assunto para continuar. Tati, a nossa convidada da semana passada, olha a coincidência, foi sobre tráfego pago. Maravilhosa, super sensacional. Se você puder, assiste a Ju. Foi sensacional. E a sua fala e a fala dela, em muitos momentos, elas casam. Sim. Por conta da tecnologia, o uso da tecnologia, né? Exatamente. E aí a gente acaba entrando numa seara que é muito necessária, como eu falei, e ao mesmo tempo é meio que um vespeiro, né? Então a gente tem ainda muita pauta. Queria te agradecer, foi maravilhoso o papo aqui. Queria falar para você deixar aí uma palavra para as nossas ouvintes que estão passando aí por esses momentos, né, de lidar com esse mundo corporativo e CLT, querer implantar coisas voltadas à tecnologia e terem essa dificuldade, que a gente sabe que é uma questão, dependendo da empresa. Então, se a gente falar de empresa, por exemplo, tradicionais, conservadoras, isso também é um assunto bem extenso, que vai longe, mas enfim. E aí, além disso, queria que você deixasse aí também as suas mídias, como que a gente te encontra aí na web. Com certeza. Eu agradeço, passou muito rápido. Eu falo que eu compartilhei só um pouquinho da trajetória. Realmente, esse tema, eu sou apaixonada, gente, por tecnologia. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que a tecnologia, se eu pudesse deixar um recado, a tecnologia, ela está aqui ela só faz sentido quando ela simplifica a vida. Ela não faz sentido se ela for para ser um dificultador. Então, e às vezes as pessoas têm essas barreiras e a organização digital, ela traz essa liberdade. Fica o convite também para seguir a Organize, @Organize Digital nas redes sociais. O site é www.organizedigital.com.br. Lá tem os nossos produtos que já são voltados para esse foco de organização e produtividade. Então, tem template de Notion para quem usa, tem agentes de IA que nós criamos com a nossa personalização, pensando na questão de ter um CTO psicólogo para falar uma linguagem. Então, não é aquele agente que vai trazer meio as respostas padrões. Então, fica o convite para conhecer os nossos produtos. E assim que o app estiver no ar também, convido vocês a fazer o teste lá do nosso diagnóstico, conhecer. Legal, muito bom. Muito obrigada. Muito bom. Quem é a gente que agradece, viu, Tati? Essa tarde de sexta realmente está muito melhor com a sua companhia, com o seu conhecimento e falando assim, que legal que é ser professora. Eu fico emocionada quando eu falo sobre isso, porque às vezes, é o que a Raquel falou, de 10 alunos, 8 estão lá no celular, mas aqueles 2... E eu queria encerrar o programa de hoje, como eu estou com 2 ex-alunas maravilhosas, e deixar os meus sentimentos e externalizar uma tristeza que já está comigo há 15 dias, que eu perdi um ex-aluno, o Josepher. Ele foi meu aluno na graduação de propaganda e publicidade da Anhanguera. Aluno também? O Josepher. Ele estava morando há 3 meses no Porto, lá em Portugal. E aí, há 3 sábados atrás, eu super curti, mandei um monte de coraçãozinho que ele postou um stories dançando numa festa lá no Porto e dizendo o quanto ele estava feliz de estar iniciando a vida no Porto. E no domingo eu acordei com a mesma foto dele na balada, dizendo que no caminho de volta um caminhão desgovernado bateu e ele morreu.
Meu Deus! E eles demoraram, eu acho que o corpo só chegou hoje ou ontem, fizeram vaquinha, porque custava R$ 200.000 Meu para fazer pai. o traslado. Eu sei que muita gente passa por esse momento e eu não quero fazer disso, mas existem alunos que marcam a vida da gente e o Joseph era esse cara que ele era questionador, mas ao mesmo tempo ele era muito companheiro. Quando eu passei de professora para coordenadora, ele me apoiou em todos os momentos como representante de sala. Eu lembro dele que ele passava base, sabe, Tati? Ele era gay e ele não aceitava sair de casa sem passar a base. E um dia ele me levou e falou: Bro, vamos entrar num banheiro que você fecha a porta, eu vou te ensinar a passar a base. Porque ninguém merece essa cara básica. Isso era o Joseph. E ele botava ordem na sala de aula. Ele era o cara que dividia os grupos, ele atribuía os trabalhos, sabe aquilo? Sabe, lembra da Yasmin, Tati? Uhum. Ele era a Yasmin. Então eu queria deixar uma homenagem aqui ao Joseph, que faz com que a gente pare para pensar. A vida escolhe, não é a gente que escolhe. Quem escolhe o quanto tempo a gente está aqui. É a vida que, o destino que a gente tem, qualquer que seja a crença, eu rezo para que ele esteja num lugar muito bonito, muito dançante, muito festivo, porque era disso que ele gostava. Muito obrigada, Tati. Muito obrigada, Raquel, por eu ter tido a experiência de ser professora de vocês. Eu agradeço pelo compartilhamento também. E assim, com certeza, eu tenho uma fase do Pequeno Príncipe que eu adoro muito. Ninguém que passa pela nossa vida passa sozinho. Ele leva um pouco da gente e deixa um pouco dele. Com certeza você deixou para o Joseph, assim como deixou para mim. Com certeza deixou para a Raquel. Obrigada. Com certeza, eu fico até sem palavras. Eu acho que hoje a gente vai terminar em homenagem ao Joseph, o programa em silêncio. Muito obrigada a todos e todas os ouvintes, e que Deus o tenha e que Deus conforte o coração da família e dos amigos. Um grande beijo, um grande abraço. Ele era um aluno queridíssimo, foi meu aluno também, e que Deus o tenha. Amém. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Até próxima sexta-feira. Muito obrigada, Tati. Obrigada. Um forte abraço para vocês, gente.